Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu sou Ellen Oliveira, psicóloga, e hoje nós vamos conversar sobre escrita terapêutica. Você se sente tão perdido que não consegue nem colocar seus pensamentos em ordem? Essa é uma situação muito ruim e desesperadora. Mas e se eu contasse para você que a escrita terapêutica pode ajudar a desfazer o nó da sua mente? Essa técnica tem sido muito utilizada e tem demonstrado ser muito eficaz. O que é melhor é que ela é simples e pode ser colocada em prática por qualquer pessoa que queira dedicar um tempo ao seu autoconhecimento. A escrita terapêutica é o ato de você escrever para você e sobre você, a fim de se conhecer melhor e resolver problemas que têm atrapalhado você a viver bem. O hábito é baseado na atitude de colocar em palavras tudo aquilo que tem passado pela sua mente. Pode escrever sobre algo que está deixando você ansioso, sobre um trauma do passado, sobre o futuro, tudo mais o que você quiser escrever. Independente do que você vai escrever, o objetivo é colocar no papel suas emoções. E ao ter todos os seus pensamentos de forma visível e palpável, você consiga se entender melhor e observar situações da sua vida através de um novo ponto de vista. Um dos grandes estudiosos da escrita terapêutica foi James Pennebaker. Ele foi quem fez um estudo que comprovou que essa prática pode ser útil para ter uma mente e um corpo mais saudáveis. Nos anos 80, o James reuniu um grupo de pessoas e orientou elas a escrever sobre si durante 15 minutos sem intervalos e sem se preocupar com regra gramatical, com ortografia. Mas ele separou esse grupo de pessoas em dois. Um seria o grupo experimental, que iria escrever sobre sentimentos, emoções, pensamentos. O outro grupo, que ele chamou de grupo controle, deveria escrever sobre um trauma de forma racional, sem demonstrar sentimentos e focando mais na descrição do que nas emoções. E o resultado foi que o grupo experimental fez menos consultas médicas nos meses seguintes e que, apesar de ter sido difícil confrontar e expor certos sentimentos na escrita, depois do processo eles relataram que foi um ótimo método para acessar e lidar com as emoções. Ou seja, o grupo que escreveu sem se preocupar em ocultar suas verdadeiras emoções, sentimentos, teve resultados muito melhores do que o grupo que foi orientado a ser mais técnico, a escrever fatos. E é isso que a escrita terapêutica hoje procura desenvolver, né? O ato de escrever o que se passa na sua mente, sem se preocupar em ocultar nada, sem preocupações estéticas e falando sobre os seus sentimentos. O principal benefício da escrita terapêutica é o autoconhecimento. Isso acontece porque, às vezes, os seus pensamentos estão muito confusos e você não consegue visualizar de modo claro o que está acontecendo. Mas quando você coloca em palavras essas emoções, você consegue visualizar melhor a situação. O ato de escrever sobre o que está confuso na mente é como se você estivesse desembolando uma linha de lã, tirando os nós e deixando tudo claro e fácil de entender. Através da escrita, você pode revisitar traumas, falar sobre coisas que você tem medo de falar em voz alta, o que faz com que você se compreenda melhor e comece a lidar com esse problema. Um outro benefício é a melhora nas condições físicas. Muitos estudos já foram feitos com pessoas que tinham doenças como asma, câncer, reumatoide, artrite, e foi comprovado que essas pessoas tiveram uma melhora nos seus quadros depois de começarem a praticar a escrita terapêutica. E aí tem algumas dicas para você criar um momento agradável para escrever e transformar a escrita em um hábito. A primeira dica é você separar um caderno específico para começar a escrever. Ter um lugar certo para colocar os seus sentimentos vai incentivar você e facilitar que você comece e continue com esse hábito. Invista em um caderno que você ache bonito, ou você pode até personalizar um caderno que você já tem em casa. O importante é separar um espaço exclusivo para a escrita. Talvez você esteja pensando, eu posso escrever no celular, no computador. Bem, você pode escrever no lugar que você se sentir mais confortável, mas seria legal escrever com caneta no papel, para que você não corra o risco de se distrair com mensagens, com outros estímulos eletrônicos. O ideal é que nada atrapalhe na hora da escrita, e o caderno facilita esse momento mais íntimo. Mas se você se sentir
que digitar faz mais sentido para você, você pode ficar à vontade com isso. Uma outra dica é escolher um horário calmo. Escrever em horários tumultuados e com muitas pessoas em volta não é uma boa ideia, porque pode te impedir de se aprofundar nos seus pensamentos. Escolha uma hora específica do dia em que você não tenha nenhuma outra tarefa, que você esteja tranquilo e que você possa se concentrar em você. E aí é necessário constância. Pode haver dias em que você não sinta tanta vontade de escrever, mas o ideal é que mesmo nesses dias você escreva um pouco para que você não perca o ritmo e acabe quebrando esse ciclo. Dias de bloqueio podem acontecer, isso é normal, mas não deixe que esses dias impeçam de escrever nem que seja uma pequena frase ou uma reflexão sobre a sua rotina. Outra dica é libertar sua escrita dos padrões. A escrita terapêutica deve ser um lugar seguro e de liberdade. Portanto, não se preocupe de escrever bonito, com todas as regras gramaticais certas, que o texto tem um início, um meio, uma conclusão. O importante é você colocar seus sentimentos no papel. Lembre que ninguém irá ler. Você está escrevendo só para você. Então, não precisa tentar impressionar ninguém. Pode libertar seus pensamentos sem medo. E respeite seu tempo. Se você não tem o hábito de escrever, pode ser difícil no início. Mas você deve ir no seu tempo. Comece escrevendo pouco e aí depois você vai conseguindo aos poucos criar mais liberdade para escrever sobre si. Então persista, mesmo que no começo pareça difícil. Tenha uma boa semana.